Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Matemática 2. Eu sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai começar então a estudar o conteúdo do terceiro bimestre, né? Que é o conteúdo de relações, tá? Só pra um recado, eu coloquei lá uma aula zero lá no Class 1, tá? Uma aula falando sobre produto cartesiano, né? Que na verdade é a última aula lá de Fundamentos 1, tá? Então se alguém quiser relembrar, tá? O que é o produto cartesiano entre dois conjuntos, dá uma olhada lá, tá? É, o tempo todo na matemática nós estamos associando objetos, tá? Quando a gente faz isso, por trás está o conceito de relação, tá? Por exemplo, quando você pega e compara os números 2 e 5, você pode falar que 2 é menor ou igual a 5, tá? Nesse caso, menor ou igual é uma relação no conjunto dos números reais, por exemplo, em que você pega números e compara quem que é menor ou igual ou não é menor ou igual, né? Nesse caso, 2 é menor ou igual a 5, tá? Por exemplo, 5 menor ou igual a 2, isso aqui é falso, tá? Mas você está relacionando, né, os elementos 5 e 2. No caso aqui, 2 e 5, 2 menor ou igual a 5 é verdadeiro, tá? Uma outra relação aí que a gente usa bastante quando nós estudamos a teoria dos conjuntos, né? É aquela noção de inclusão de conjuntos, né? Então, por exemplo, o intervalo fechado 1, 2 é um subconjunto dos números reais não negativos, né? Nesse caso, a gente está relacionando esse conjunto, tá, com o conjunto dos os números reais não negativos, né? Pela relação que no caso é a inclusão, tá? Então vamos definir formalmente o que é uma relação, tá? A gente vai trabalhar com relações binárias. Como a gente sempre vai trabalhar com esse tipo de relação, eu vou chamar simplesmente relação, tá? Não vou ficar falando toda hora relação binária. Na verdade, só vou falar relação, tá? De agora em diante. Então, só para deixar claro, a relação é feita sobre dois conjuntos. E esses conjuntos, ambos não vazios, tá? Não vou ficar toda hora escrevendo. Seja R, uma relação entre dois conjuntos não vazios, A e B, tá? No caso mais geral possível. Vou simplesmente falar assim. Considere R uma relação entre dois conjuntos A e B, tá? Então, uma relação, né, vai ser sempre definida sobre dois conjuntos, digamos A e B. Só que quando eu falo dois conjuntos, na verdade pode ser um só. O A e o B podem ser iguais, tá? E a relação ela estabelece uma regra, uma maneira de você relacionar elementos de um conjunto A com elementos do conjunto B, tá? Ou seja, o que é uma relação de um conjunto A e um conjunto B? Você pode falar relação de A em B, relação de A para B, relação de A sobre B. Sobre B. Significa a mesma coisa. É simplesmente um subconjunto de um produto cartesiano do produto cartesiano entre A e B, tá? Então, relacionar elementos do conjunto A com elementos do conjunto B é o que? É formar pares ordenados, em que a primeira coordenada vem do conjunto A e a segunda coordenada vem do conjunto B. Se eu tiver uma relação de A em B, agora se a minha relação for de B em A, aí os pares ordenados terão primeiras coordenadas vindo do B e segundas coordenadas vindo do A, tá? Então, a gente vai anotar assim, ó. Então dizer R é uma relação de A em B, C e somente C. R é um subconjunto do A cartesiano B, tá? Essa é a definição. Notação que a gente vai usar é a seguinte. Se R é uma relação de A em B, a gente vai notar assim. R é igual R a B, tá? Quando aparecer assim, ó, R a B, fica subentendido que R é uma relação de A em B.
Ou seja, o conjunto R é um subconjunto do produto cartesiano entre A e B, tá? Às vezes uma relação posso denotar por S ou por T também, tá? Basicamente, a menos que lá, falte letra, né? Mas sempre a gente vai usar, para denotar relação, vou fixar mais as letras R, S e T, tá? Que às vezes pode ter mais uma relação envolvida, tá? Em algum exemplo, algum exercício, tá? Então, por exemplo, se tiver T de A em B, eu falar que T então é uma relação de A em B, quer dizer que, de novo, T é um subconjunto do produto cartesiano entre A e B, certo? O caso particular em que R é uma relação do conjunto A sobre ele mesmo, isso aqui é equivalente a dizer que R é um subconjunto do A cartesiano A. A gente chamou de A2, né, lá atrás, né? Nesse caso, a gente vai denotar, sim, você pode denotar assim, ó, RA, tá? Quando a gente usa as relações reflexivas, simétricas, transitivas e as antissimétricas, né? E consequentemente as relações de equivalência, as relações de ordem, vão ser relações desse tipo que nós estudaremos, tá? De um conjunto nele mesmo, tá? Então, como eu falei, se você tem uma R, é uma relação de B em A, isso equivale a dizer que R é um subconjunto de B cartesiano A. Então lembra do cartesiano, a ordem importa, tá? O produto cartesiano entre A e B é diferente do produto cartesiano entre B e A. Só serão iguais se o A e o B forem iguais, né? Mas se os conjuntos A e B forem diferentes, A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Então, por definição, uma relação de A e B é simplesmente um subconjunto, né, de um produto cartesiano entre A e B. Em outras palavras, os elementos, né, de uma relação são pares ordenados. Não necessariamente todos, tá? É um subconjunto, então você pode ter alguns, ou até mesmo nenhum, né, no caso que essa relação é vazia, tá? Então todo elemento, se R é uma relação de A em B, todo elemento de R é um par ordenado, é um conjunto formado por pares ordenados, né? Então todo elemento vai ser um par ordenado em que a primeira coordenada vem do A e a segunda coordenada vem do B, tá? Como a gente pode apresentar uma relação? Como ele é um subconjunto de um produto cartesiano, basicamente em duas maneiras. Ou se apresenta listando todos os elementos da relação, né? Tipo nesse exemplo aqui, ó. Ou você pode apresentar a relação a partir de uma propriedade, né? Ou seja, o seu R pode ser constituído por todos os elementos do A cartesiano B que satisfazem uma propriedade, né? Então vai ter um predicado ali. Então aqueles elementos do A cartesiano B que tornam esse predicado, nessa propriedade, uma proposição verdadeira, são elementos da relação. Bom, em alguns exemplos, fica claro o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, se A é o conjunto que contém os números 0, 1 e 2, e B é o conjunto que contém os elementos A, B e C. Então, pega esse conjunto aqui, ó. Então, note que R é um subconjunto do A cartesiano B. Nesse caso particular aqui, ó, quem que é o A cartesiano B? Vamos relembrar lá da última aula. Você faz todos os pares ordenados possíveis, né, utilizando elementos de A e elementos de B. Os elementos de A nas primeiras coordenadas e os elementos de B nas segundas coordenadas, né? Então, o A cartesiano B é esse aqui, ó. 0A, 0B, 0C. 1A, 1B, 1C, um pouquinho embaixo. 2A, 2B, 2C. Então a cartesiano B, ó, tem 9 elementos. Esses 9. Lembra, ó, todo cartesiano. Então os elementos são pares, tá? Cada par é um elemento aqui no caso.
tá? Então, qualquer subconjunto desse conjunto que será uma relação de A em B. Particular, ó, R tem os elementos 0A, ó, tá aqui, 0B, tá aqui, e o 2C. 2C, esse é o último aqui, ó. Então, todo elemento de R está em A cartesiano B. Então, R é uma relação de A em B, tá? Só que se você olhar esse S aqui, ó, ele não é um subconjunto de A cartesiano B. Por quê? Esse par 1B, ó, então está em A cartesiano B, tá? Então, esse aqui não é um subconjunto de A cartesiano B. Então, S não é uma relação de A em B. Ok? Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho dois conjuntos, A e B, né, não vazios, e R é uma relação de A em B. Tá? Os conjuntos aqui A e B podem ser iguais ou não, como faz para definir esses conceitos. Né? Quando um par pertence à nossa relação R, tá? A gente pode notar assim, né? Por exemplo, um par X, eu tenho R, uma relação de A em B. Isso significa que R é um subconjunto de A cartesiano B, tá? Então, se um par XY está em R, tá? Significa que o par XY faz parte da relação, tá? Às vezes é mais... No conta de relações, tá? A gente usa... não é tão comum usar essa notação aqui, tá? De par ordenado. Ela é boa, talvez na hora de fazer alguma demonstração, tá? Em que você vai enxergar a relação como um conjunto, né? Então ela é, ela é boa. Escrever assim não tá errado, tá? Mas também a gente pode usar essa notação aqui, tá? Então, quando um par XY está na relação R, a gente vai usar assim, XRY. Como que a gente lê isso? Né? Quando um par está numa relação, a gente vai falar que X está relacionado com Y. Então, só tem uma relação, por exemplo, essa R aqui, ó. Então, R é uma relação de A e B. Então, eu posso falar que 0 está relacionado com A, 0 está relacionado com B e 2 está relacionado com C. Via relação R, tá? Caso que essa não é relação, então não dá pra falar nada, né? Ok? Então, uma relação vai relacionar elementos do conjunto A com elementos do conjunto B. Quando um elemento se relaciona com o outro? Se o par ordenado está na relação, tá? Agora, se o par XY não está na relação, a gente vai indicar esse fato assim, tá? E nesse caso, nós vamos dizer que X não está relacionado com Y. Então, dizer que um X está relacionado com Y por uma relação R, né? Significa que o par XY está na relação. E dizer que um par XY não está na relação é equivalente a dizer que X não está relacionado com Y. E vice-versa. Tá? Vou pegar outro exemplo simples aí. Ó. Pega A, o conjunto 0, 1, 2 e B, o conjunto C, D, E, F. E R, essa relação aqui, ó, de A em B, né, que tem os pares 0D, 0E, 1D, 1F, 2C, 2D. Nesse caso aqui, por exemplo, você pode falar que 1 está relacionado com F. Por quê? Porque está aqui, ó. Deixa eu... 1 está relacionado com F. Por quê? O par ordenado 1F está na relação. Está em R. Tá? Então isso você pode falar.
Também 2 está relacionado com C, porque ó, o par 2C está na relação R. Agora, se você olhar, o par 1E não está na relação R. Tá até errado aqui, ó. Então, 1 não está relacionado com E. Tá? Faltou um não aqui. E mesma coisa, o 0 não está relacionado com F, porque o par 0F não faz parte da relação R. Okay? Você também pode falar que 0 está relacionado com D, que o 0 está relacionado com E, que o 1 está relacionado com D e que o 2 está relacionado com D. Tá? Vou definir agora a relação por uma propriedade, a partir de um predicado, né? Então, por exemplo, pega A e B, com ambos iguais, é o conjunto dos naturais. E pega esse predicado aqui, ó. P de xy é o predicado x é divisível por y. O que acontece? Uma relação é um conjunto, né? É um subconjunto do produto cartesiano, então é um conjunto. Então, basicamente tudo que a gente provou lá para conjunto a gente pode usar aqui. Em particular, as maneiras como você pode utilizar para definir um conjunto. Né? Uma maneira que nós vimos foi a partir de uma propriedade, né? Quando a gente estudou lá aquela parte de especificação de conjunto. Né? E, por exemplo, quando os conjuntos forem infinitos, né? A relação pode ser um conjunto infinito. Então, você vai ter que representar um conjunto provavelmente por uma propriedade, tá? Então, nesse caso aqui, ó, R é o conjunto formado por todas as relações. Perdão. R é uma relação de N em N, né? Formada por todos, quando dois elementos estão não relacionados, né? Se o primeiro é divisível pelo segundo. Então, quando que x está relacionado com y? Se x é divisível por y. Se eu consigo dividir o x por y, eu pego o x, divido por y, vai dar resto zero. Tá? Ou seja, x é um múltiplo de y. Poderia escrever assim também, né? Então, essa relação é infinita, tá? Por exemplo, qualquer número natural n estará relacionado com 1. Ah, por quê? Todo natural é divisível por 1. Tá? Só todo número par estará relacionado com 2, porque todo número par é divisível por 2 e assim por diante. Tá? Então, nesse caso aqui em particular, nós temos que 4 está relacionado com 1, que o 3 está relacionado com 1, o 15 está relacionado com 3, o 100 está relacionado com 20 e assim por diante. Por quê? Ó, 4 dividido por 1 dá 4, e o resto é 0. 3 dividido por 1 dá 3, o resto é 0. 15 dividido por 3 é 5, e o resto é 0. 100 dividido por 20 é 5, o resto é 0. Tá? Todas as relações são verdadeiras. Mas, por exemplo, 4, isso aqui é falso. Então 4 não está relacionado com 3. O 100 não está relacionado com 70. O 12 não está relacionado com 5. Assim por diante. Tá? Quando que dois números estão relacionados? Né? Quando o primeiro aqui é múltiplo do segundo. Note que escrever isso aqui. Por que eu posso escrever isso? É a mesma coisa dizer que 4, 1 é um elemento do conjunto R. Tá? 3 está relacionado com 1. Por quê? Porque o par 3, 1 está no conjunto R. O par 15, 3 também está no conjunto R. E o par 120 está no conjunto R também. Tá? Mais um exemplo. É um exemplo de definição, né? Pega um conjunto qualquer aí, A não vazio, tá? Só lembrando que relações são conjuntos não vazios. Então, você sempre consegue definir uma chamada relação de identidade num conjunto A. Que a gente vai notar assim, ó, I de A. Você já deve ter visto lá no ensino médio função identidade. Tá? Vem disso aqui. Então, o que é relação de identidade? Então, relação de identidade é um conjunto nele próprio. Tá? Então,
a relação da identidade de A é uma relação do A no próprio A. Que a gente denota pode denotar assim, tá? Mas comum denotar só assim, ó. Já fica claro que a relação é a identidade de A em A. Ou a relação da identidade em A, né? Como é que ela é definida? Ela é formada apenas para aqueles pares ordenados cuja primeira coordenada é igual à segunda. E por todos os pares satisfazem essa propriedade, tá? Essa relação também, além de identidade, você pode chamar ela de diagonal, tá? Vamos voltar aqui, ó. Por exemplo, aqui nos naturais. Qual é a relação de identidade dos naturais? Você vai pegar todos os pares ordenados que tem as duas coordenadas iguais. Então vai ser o par 0, 0, o par 1, 1, o par 2, 2 e assim por diante. E não vai ter fim nesse caso, né? Tá? Agora, se A é o conjunto formado pelas letras ABC. Então, quem é a identidade em A? Vai ter três elementos: o par AA, o par BB e o par CC. Tá? Em alguns casos não vai dar para listar os elementos, né? Por exemplo, a identidade dos reais. Não tem, né? Você vai formar todos os pares XX com X sendo o número real. Bom, pessoal, vamos determinar os elementos dessa relação R aqui, ó, do exemplo 5. Então, nesse exemplo, é tranquilo, porque os conjuntos A e B são finitos. Então, o A tem 5 elementos e o B tem 4 elementos, tá? O A tem é o conjunto, né, constituído pelos números 1, 2, 3, 4, 5. B é o conjunto constituído pelos números 1, 2, 3, 4. Então, quem são os elementos da relação R? São os elementos que satisfazem essa relação, tá? Então, um par XY está na relação R se o X é menor que o Y, tá? Em que X é um elemento do conjunto A e Y é um elemento do conjunto B. Então, nesse caso, quem é o R? Então, vamos fazer assim. Note, por exemplo, 1 está relacionado com 1. 1 estaria relacionado com 1. Se somente se 1 é menor que 1. Isso aqui é falso. 1 não é estritamente menor que 1. Tá? Portanto, 1 não está relacionado com 1. Tá? Outro exemplo aqui. 2 está relacionado com 3. Quando que isso ocorre? Se 2 é menor do que 3. Isso aqui é verdadeiro. Então, 2 está relacionado com 3 e assim por diante. Tá? Então, vamos listar aqui quais são todos os elementos da relação R. Vou colocar em termos de pares ordenados, né? Ó, o 1, ele se relaciona com os números do B que são maiores que ele, né? Então ele vai relacionar ao mesmo tempo com 2, com 3, com 4. Então aqui vai ter o par 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Agora o 2 se relaciona com quem? Só com o 3 e com o 4, né? Agora o 3, ele se relaciona com o 4. E só, né? Essa é a relação R. Por quê? Ó, o 4, ele não é maior que não é menor, né, que nenhum elemento do conjunto B. Muito menos o 5, né? O 5 também não é menor que nenhum elemento do conjunto B. Então, o 4 não está relacionado com nenhum elemento e o 5 também não está relacionado com nenhum elemento. Tá? Então, nesse caso particular, nossa relação R é simplesmente esse conjunto aí, ó. Vai ter esses 6 elementos. Os pares 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 e 3, 4. Tá? Vamos pegar agora o exemplo 6. A é o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5. B é o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Agora essa é uma relação de A em B, né? Importante saber, tá? Aqui se fosse B cartesiano A, mudaria a relação, tá? Então essa é uma relação de A em B, tá? Como é que eu sei que é de A em B? Você olha o produto cartesiano aqui. Então, ó, S é formado por todos os elementos desse produto cartesiano que satisfazem essa relação. Ó. A segunda coordenada, que é o y, né, tem que ser igual à primeira mais 2. Então, por exemplo, o 1 está relacionado, agora eu vou usar S, tá? Porque a nossa relação é S, com o 4. Quando que isso ocorre? Isso só ocorre se o 4 for 1 mais 2. Isso aqui é falso. Isso aqui é falso, tá? Portanto, 1 não está relacionado com 4. O 4 está relacionado com 6? Isso ocorre se somente se o 6 for da forma 4 mais 2. Isso aqui é verdadeiro, tá? Portanto, a gente pode falar que o 4 está relacionado com o 6, tá? Nesse caso, então, essa relação, como é que a gente... Uma maneira fácil, né, de olhar todos os elementos. Você pega o elemento do conjunto A e soma 2, né? Porque o elemento do conjunto A mais 2, se der um elemento do conjunto B, o x e o y estão na relação. O par x e y está na relação. Então, por exemplo, o 1 está relacionado com 3, né? Porque o 3 é 1 mais 2. O 2 está relacionado com 4, porque o 4 é 2 mais 2. O A vai até o 7, né? O 5. O 3 está relacionado com 5, porque o 5 é 3 mais 2. O 4 está relacionado com 6 e o 5 com 7. Só que tem um problema aqui. Esse par aqui, ó, apesar do par 5, 7 satisfazer essa relação, né? Ó, o 7 é 5 mais 2. 7 não está no conjunto B, ó. Não está no conjunto B o 7. Então o par 5, 7 não está em A cartesiano B. Então ele não entra na nossa relação. Então a relação S nesse caso, ó, só tem esses 4 elementos. 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6. Tá? Vamos fazer mais um exemplo agora. Exemplo 7. Vamos pegar A como sendo esse conjunto. Ele tem os números menos 1, 0, 1 e 2. Tá? Vamos fazer a relação em A. Ou seja, de A em A. Vou chamar de T. Quando que um par está nessa relação? Se o quadrado da primeira coordenada é igual ao quadrado da segunda. Tá? Então, por exemplo, o menos 1 está relacionado com menos 1. Sei somente C. Né? Menos 1 ao quadrado é igual a menos 1 ao quadrado. Isso aqui é claramente verdadeiro, né? Portanto, menos 1 está relacionado com menos 1. Na verdade, isso aqui, ó, em particular, para todo x no A, você vai ter que x está relacionado com x, né? Por quê? Se o x é igual a x, x ao quadrado é igual a x quadrado, tá? Então, para começar para todo x nesse conjunto A aí, ó, você vai ter que x estar relacionado com x, tá? Mas, por exemplo, você tem ainda aqui, não necessariamente só essa situação, né? Por exemplo, 1 e menos 1 estão relacionados, por quê? 1 ao quadrado é 1 e menos 1 ao quadrado também é 1. Isso aqui é verdadeiro, tá? Portanto, o 1 está realmente relacionado com menos 1. Então, vamos lá. Quem é T? O menos 1. Com quem ele se relaciona? Com o menos 1, né? Com ele mesmo. E com o 1, né? Que menos 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1 também. Então, menos 1 está relacionado com o 1. Agora o 0. 0 ao quadrado é 0. O único número que ele ao quadrado é 0 é o próprio 0. Então, o 0 só está relacionado com ele mesmo. Agora o 1. Ele se relaciona com quem? Com o menos 1, né? Porque 1 ao quadrado é igual a menos 1 ao quadrado e com o próprio 1. E o 2 também só se relaciona com 2.
E 2 ao quadrado é 4 e o único número cujo quadrado do conjunto A que vai dar 4 é o 2. Então essa é a minha relação T. Tá? Exemplo 8. O que acontece? Uma relação de A em B é um subconjunto de A cartesiano B, né? Ou seja, se os conjuntos são finitos, a gente sabe contar, né? Quantos elementos eles têm, né? Ó, por exemplo, se A e B são esses conjuntos, então uma relação de A e B vai ser um subconjunto de A cartesiano B. Quantos elementos tem o A cartesiano B? 9, né? A gente aprendeu. De modo geral, vale o seguinte. Isso é para contar quantos elementos tem um conjunto, tá? Então, ó, suponha que o conjunto A tem M elementos e o conjunto B tem N elementos. Nós já vimos lá na aula de produto cartesiano que o produto cartesiano entre A e B ele tem M vezes N elementos, é o produto, né, das cardinalidades. Então olha só, se eu voltar um pouquinho nas aulas de conjuntos, se R é uma relação de A em B, quer dizer que R está contida em A e B. Isso é equivalente a dizer que R é um elemento do conjunto das partes de A cartesiano B. Né? Então, o que é o conjunto das partes? É a família formada por todos cujos elementos, né, são todos subconjuntos de A cartesiano B nesse caso. Né? E qual a cardinalidade? É 2 elevado à cardinalidade do conjunto. Tá? Por exemplo, então no caso geral, né, se o A cartesiano B tem M vezes N elementos, né, então a cardinalidade da potência, né, de A cartesiano B é 2 elevado a M vezes N. Ou seja, esse número aqui é justamente a quantidade de relações de A em B que você consegue formar. Que é o número de subconjuntos do A cartesiano B, do produto cartesiano entre A e B. Então, nesse caso particular, ó, se o A tem 3 elementos e B tem 3, o A cartesiano B tem 3 elementos. Logo a conjunto das partes, né, vai ter 2 a nona elementos, que ou seja, 512. Tá? Então, existem exatamente 512 relações de A em B, diferentes dessas relações. Por exemplo, eu peguei 3 aqui, ó. Essa relação aqui, ó, que só tem só um que se relaciona com X, tá? Ó, nesse caso aqui, R e S e T são relações de A em B, tá? Desse A nesse B. Então R tem só o par 1x. Na S vai ter o 1x e o 3e. E na T nós temos 1x, 2x, 3x e 3y. Tá? Então, 1 se relaciona com x segundo a relação R. E segundo a relação S. E também segundo a relação T. Por quê? Porque o par em 1x está nas 3 relações. Tá? Também, com o 3 está relacionado com Z segundo a relação S. Só que segundo a relação R e segundo a relação T, 3 não está relacionado com Z. Tá? Então, sempre é importante perceber que a relação entre os elementos, né? Se falar qual elemento está relacionado com qual elemento, depende da relação, tá? Nesse caso aqui, ó, o 3 está relacionado com Z, segundo a relação S. Mas 3 não está relacionado com Z, nem segundo a relação R, nem segundo a relação R. Tá? Como relações são conjuntos, você pode perguntar, uma relação está contida em outra. Nesse caso aqui, ó, R está contida em S. Ó. Porque todo elemento de R que só tem esse, ó, tá no S. Tá? Também vale que R está contido em T, ó, porque todo elemento de R está no T, ó, que é esse par 1x aqui. Entretanto, S
não está contido em T. Por quê? Porque o 3E está em S e não está no T. Ó. Se eu olhar em T, não tem nenhum. O 3 não está relacionado com um Z pela relação T. Bom, gente, agora no exemplo 9, vamos considerar essa relação aqui do conjunto dos naturais, né? R, né? Então é formado por todos os pares de N cartesiano N, né? Que é o N2. Teste que x é menor que y. Essa relação a gente viu lá em cima, né? Então, x está relacionado com y, equivale a dizer que o número x é menor que o número y, tá? Ou em que x e y são números naturais. Então, é claro que é mais conveniente, né, você usar essa notação aqui para relação, tá? Que é o mais usual aí da gente, tá? Contudo, igual tá falando ali, às vezes usar a notação de par ordenado é mais prático para fazer as demonstrações, tá? Então sempre tenha em mente, se eu tiver uma relação de, sei lá, entre dois elementos x e y, isso equivale a dizer que o par xy está na relação R, tá? Então aqui eu estou considerando a relação menor, né? Nos naturais, mas você pode considerar também. Aqui faltou um doisinho aqui, tá? Em todas elas. Você pode considerar, é claro, né? Essa relação S, por exemplo, ó. Com todos os pares x e y em que x é menor ou igual a y. Na T, ó, todos os pares x e y em que x é maior que y. E U, a relação forma todos os pares x e y em que x é maior ou igual a y. Todas essas quatro relações R e ST são realmente relações, tá? Se você olhar aqui como conjuntos, você vai ter, por exemplo, que R está contido propriamente em S. Tá? Por quê? Vamos provar. Por que R está contido propriamente em S? Vamos só lembrar. Isso aqui é verdade se R é um subconjunto de S, né? Ou seja, todo elemento de R está em S. E R e S são diferentes. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar dois elementos. Aqui as relações são todas naturais, né? Então vamos mostrar que vamos pegar um elemento qualquer da relação R, tá? Então vamos pegar um par x e y na relação R. Eu quero mostrar que R está contido em Y. Então tem que mostrar que qualquer par x e y que eu pegar em R também está em S. Né? Então olha só, pela definição de R, x é menor que y. Tá? Mas se eu falo que se x é menor que y, então você pode falar também que x é menor ou igual a y. Mas se x é menor que y, logo x é menor ou igual a y. Só que x menor ou igual a y é justamente a relação S. Significa que o par x e y está na relação S. Assim, x e y pertence à relação S. A gente mostrou que todo elemento que está em R também está em S. Portanto, R está contido em S. Que eles são diferentes é óbvio, né? Por quê? Basta pegar um elemento do R, do S que não está no R. Por exemplo, o par 1, 1. Eu vou usar a notação de conjunto, acho que fica mais fácil, né? 1, 1 está na relação S, porque 1 é menor ou igual a 1. Só que o par 1, 1 não está nem R, porque 1 não é menor que R, que 1, perdão. 1 não é menor que 1. Tá? Logo, essas relações são diferentes. Aí de R contido em S e R diferente de S, segue aqui. A inclusão ali é própria. R é um subconjunto próprio de S. Tá? Segundo aqui, ó. Complementar de S é igual a T.
que é complementar de S? Nesse caso aqui em relação ao cartesianos naturais, né? Com ele mesmo. Então lá, complementar de S é igual a T. Então nesse caso, o complementar do S é o que? É o N2, que é o N cartesiano N, diferença com S. Tá? Então lá, seja x, y, um elemento aqui. Então par xy está no N2 e o par xy não está no conjunto S. Vamos lá, quando que um elemento, um par, está em S? Se o x é menor ou igual a y. Então, como o par xy nesse caso não está, porque isso aqui é falso, ou seja, x vai ser maior do que y, tá? Então, como xy não está em S, é porque x menor ou igual a y é falso. Se x é menor ou igual a y é falso, é porque x é maior do que y. Só que se o x é maior do que y, o par xy está na relação t. Logo, xy pertence à relação t. Então, ó, a gente mostrou que todo elemento que está aqui, ó, está aqui. Portanto, o complementar de S é um subconjunto de T. Vou mostrar a igualdade agora. Ou seja, a outra inclusão. Agora seja xy um cara de T. Então, isso implica que xy é um elemento do N2 e x é menor que y, né? Ou, perdão, na verdade x é maior que y, né? Pela definição de T, né? Um par está em T se o x é maior que y. Logo, x menor ou igual a y é falso. E assim, o par xy não está em S. Então, olha só, xy é um elemento do N2 que não está em S. Então, a gente pode falar que ele está no complementar de S, né? Portanto, xy está no complementar do S. E logo, olha só o que a gente mostrou. Que se um elemento está em T, então ele está no complementar do S. A gente mostrou então que T está contido no complementar do S. Agora olha, essa inclusão e essa. O que a gente provou basicamente que esses dois conjuntos são iguais, tá? Desse modo, o complementar do S é o T. Bom, isso aqui, ó. Essa união T dá o cartesiano dos naturais com ele próprio, né? Mas que é bem óbvio, né? Por quê? Pega um par XY. Então, só tem duas possibilidades, né? X. Bom, três possibilidades, vai. X menor que Y. X igual a Y. Ou X maior do que Y, né? Se o X é menor que Y, então par XY está em S. Vai cair em S, par XY. Se x igual a y, também vai cair em S, o par XY. E se o x é maior que y, par XY cai em T. Isso vale para todo XY em N2. Tá? Isso vai implicar então que o N2 vai ser igual a essa união. Porque é claro, né, que essa união está contida em N2, né, que todo elemento de S e todo elemento de T, né, em primeiro lugar, é um elemento do N2. Tá? Então essa última aqui é bem tranquila de provar.
Vamos lá, ó. Vamos pegar agora a relação de inclusão de conjuntos. Tá? O que acontece? Ó, eu tenho um conjunto, bem conjunto com poucos elementos, ó, só tem dois elementos que é o 0 e o 1, tá? E o conjunto potência de A, né, que é o também chamado de conjunto das partes. A relação que a gente define na potência de A é o que? Né? Você vai pegar todos os pares x e y. Aqui tá errado. Tá? Aqui é P de A, cartesiano P de A. Tais que x está contido em y. Tá? Porque x é um elemento da potência de A. Porque x é um subconjunto de A e y é um subconjunto de A também. Então, quando que dois conjuntos estão relacionados por essa relação? Se o x está contido em y. Então, dois subconjuntos de A estarão relacionados se o x está contido em y. Tá? Nesse caso, quem são o potência de A e a relação R? Né? Potência de A. Então, lá, todos os subconjuntos de A é o vazio, o conjunto contém o 0, o conjunto contém 1 e o conjunto contém 0 e 1, né, que é o próprio A. Tá? Esses são todos os subconjuntos desse conjunto A aqui. Ó. Então, quem é R? Então, por exemplo, para começar, o vazio está relacionado com qualquer conjunto de A. Por quê? A gente viu lá, quando a gente estudou conjuntos, que o vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Faltou ali, mas o vazio também está contido em vazio, tá? Agora esse conjunto aqui contém o 0. Está contido em algum conjunto? Ele não está contido no vazio. Ele não está contido nesse conjunto aqui. Mas ele está contido no A. É porque o 0 está no A. O conjunto contém 1. Oh, eu estou esquecendo de novo. Ele está contido nele mesmo também, tá? Todo conjunto está contido em si próprio, né? Todo conjunto X está contido nele mesmo. E está contido no A. Agora o conjunto contém o número 1. Ele está contido nele próprio. Ele está contido no conjunto A, né? Porque o 1 está no A. E para acabar, né, falta só o A que está contido no próprio A. Então esses são todos os elementos da relação A. Por quê? Ó? Isso aqui é um elemento da relação R. Por quê? O vazio está contido nesse conjunto que contém o número 0. Isso aqui também. Esse aqui também. Esse aqui também. Esses quatro elementos que tem de amarelo. Por que estão na relação? Porque o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, tá? Agora esses dois aqui, ó. Por que estão? Que olha só, todo elemento que está nesse conjunto, só tem um, que é o 0. Está nesse. E todo elemento nesse conjunto também está nesse. Tá? Ó, o 0 está no A. Ó, o A é 0 e 1. Tem o 0 e tem o 1. Esse aqui também, ó. Também vale, né? Bom, todo elemento tá aqui, né? Ou de outra maneira, você pode enxergar isso aqui como todo conjunto está contido nele próprio, tá? E todo elemento desse conjunto, que na verdade só tem um elemento para analisar, né? Que é o 1, está no A. O 1 está no A. Então, todo elemento. Então, eles fazem parte da relação. E também, né? O A está relacionado com A porque A está contido em A. Tá? Então, essa é a relação R, tá? Da potência de A na potência de A. Bom, para encerrar, o último exemplo aí. É um último exemplo, meio definição, tá? Pega um conjunto A qualquer. De novo, qualquer não vazio, tá? Relações é sempre sobre conjuntos não vazios. Então a gente sempre consegue considerar três relações que a gente vai chamar de triviais. No conjunto A, qualquer que seja ele. A primeira é a relação vazia. Tá? Porque isso que sempre é verdadeiro. O vazio está contido em qualquer conjunto, em particular o vazio está contido em A cartesiano A. Tá? Então, a relação pode ser vazia, tá? O conjunto sobre o qual a gente está considerando a relação não é vazio, tá? Uma outra relação é a relação total.
que é o próprio A cartesiano A. Todo conjunto está contido nele próprio, né? Em particular, A cartesiano A está contido em A cartesiano A qualquer que seja meu A. Então sempre A cartesiano A é uma relação de A em A. Então o A cartesiano A é uma relação em A. Tá? E a última que eu falei ali é a identidade, né? Também conhecida como diagonal. Que essa relação aqui é formada por todos os pares x com x variando no conjunto A. Tá? Essa aqui é a última que a gente viu ali em cima, né? Tá? Bom, gente, para introduzir aí o que é uma relação, a aula de hoje então era isso. Aí nós nos vemos, né, nas próximas aulas. Até lá então.